Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens, querido. Amigos, irmãos, olha como tem crescido a graça no Brasil, como tem crescido esse mover de Deus, né, dentro dos nossos corações. Hoje mesmo eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer um irmão da graça chamado Ivo. Olha, ele é meu vizinho aqui. E ele ligou para mim, a gente bateu um papo, e olha como tá ficando essas coisas, aquilo que nós falávamos antes, lá atrás, em que Deus está juntando as suas brasas no Brasil, e que daqui a pouco vai começar uma explosão de graça em cada esquina desse país, renovando esse país, salvando as mentes desse país que precisamos muito abençoados, porque passamos dias aí complicados, né? Mas pela fé tudo está bem, andamos em obras preparadas. Bom, muito obrigado a todos vocês, obrigado, tá bom, Ivo? Foi um prazer te conhecer, um abraço. Eu sei que daqui a pouco a gente vai estar batendo aquele papo aí com o abençoado Ivo, né? Isso é muito bom. Bom, amados e queridos, olha só, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, você que tem se interessado por nossas mensagens, tem se aliançado conosco em pensamentos na salvação eterna, que é a proposta do Senhor, a salvação da mente. Muito obrigado, quero pedir vocês aí que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem, comentem à vontade, porque isso mostra que o canal está em ascensão para o YouTube. E abençoados, os números sempre estiveram também a nosso favor, e não é à toa, porque hoje esse canal está com 12 mil. Muita gente fala, mas por que você quer 100 mil, André? Quem quer 100 mil inscritos? Ora, abençoado, 100 mil é pouco, tem que ter milhões de pessoas nesse canal, não somente nesse canal também, como o canal dos abençoados aí, que pregam a graça. Eu tenho um desejo no coração de estar chamando esses abençoados de vários canais, para participar aqui um dia conosco aqui na Graça Pura e apresentar o que Deus te revelou, apresentar o seu canal, para que também os abençoados possam desfrutar daquilo que Deus te deu. Isso é um projeto que está no nosso coração, vai ser numa live que a gente, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente vai ter convidados tremendos aqui, homens de Deus, que Deus tem levantado aí e eu tenho visto. Bom, queridos, nós estamos aí diante de um tema maravilhoso, mais um tema em graça, mais um tema que nos colocará em correção, e isso é muito bom. Amados, em muitos versículos da Bíblia, né, a Bíblia usa uma palavra chamada trevas, que é, segundo o dicionário da língua portuguesa, a ausência de luz, o significado dela. E devido às doutrinas do sistema religioso, principalmente aquela difundida entre a segunda era cristã, até ali na Idade Média, onde se introduziram as doutrinas do medo. O que é as doutrinas do medo? A doutrina do inferno, do diabo, do pecado, da salvação do homem. Isso são as doutrinas que hoje permeiam a mente de todos aqueles que frequentam o sistema religioso. Então essa palavrinha, trevas, ela foi muito mal interpretada. Então hoje para muitos trevas é algo ligado ao diabo, porque houve um pensamento pagão aí introduzido lá no começo, aí nessa época que eu te falei, da Idade Média, entre a segunda era cristã e a Idade Média, existiu um homem chamado Agostinho, um padre, que ele introduziu no meio da falsa igreja um ensino que mudou para sempre as doutrinas desta igreja, que é dividir o mundo em dois polos, positivo e negativo. A luz representando a Deus, as coisas de Deus, e as trevas representando o mal, o diabo. E até hoje Deus e o diabo, segundo essa doutrina que é chamada de maniqueísmo, os abençoados depois, se quiserem, façam uma pesquisa no Google para se aprofundarem mais um pouquinho sobre o que é maniqueísmo. Então essa doutrina, ela diz que Deus e o diabo travam forças, né, para ver quem leva mais pessoas com eles lá, no caso Deus para o céu e o diabo para as trevas, para o inferno. E esse pensamento pagão, conforme eu falei, chama-se maniqueísmo. Então, abençoados, o objetivo dessa mensagem é dar luz às trevas, dar luz à palavra trevas da Bíblia e escurecer as trevas da falsa igreja, da falsa religião, até que se apague
totalmente. Esse é o objetivo da graça. Então veremos o que é trevas. E será que trevas se refere a um ser de caudas e tridente? É isso que vamos ver. Preparados? Graça em nós e principalmente neles. Bom, queridos, a primeira coisa que precisamos estabelecer nessa palavra, nessa mensagem, é que trevas não é. Bom, queridos, a primeira coisa que precisamos estabelecer nessa palavra, nessa mensagem, é que trevas não é o reino do diabo, ok? Trevas bíblicas é a ausência de conhecimento, tá bom, abençoado? Vocês podem até encontrar dentro da Bíblia alguns versículos que a palavra trevas se referindo a um ambiente escuro e hostil, porém nunca como o reino do diabo, como ensinou o sistema religioso. Então a ausência dessa luz, e a luz é o conhecimento, faz com que aqueles que estão em trevas vivam uma vida condenada a andar na carne ativada, trocando a carne pelo diabo, vivem no diabo ativado. Vamos ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, somente a parte A desse versículo, que diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. É claro, abençoados, que Paulo aqui, se nós observarmos o contexto desse texto, Paulo está se referindo à segunda volta de Cristo. E este fato para nós em graça já se consumou, ok? Lá no ano 70, nós temos vários vídeos aí em que trata dessa volta, a segunda volta de Cristo. E a evidência dessa segunda vinda é que hoje estamos com os olhos iluminados. E estar com os olhos iluminados é não estar em trevas. Porque trevas é a ausência do conhecimento. Trevas é desconhecimento da glória de Deus, da graça de Deus, do reino de Deus e dos mistérios de Deus. Então essa é a maior evidência da segunda vinda de Cristo para nós. Mas ainda existem até hoje os que estão em trevas. O sistema religioso, por exemplo, é trevudo. Porque lá, abençoados, não se sabem separar lei de graça. Eu acho que muitos não sabem nem o que é lei e o que é graça. Isso que está em trevas, hein? E é estranho dizer isso, porque as pessoas são devotas das suas denominações, né? Eles estão em suas denominações todos os dias, mas se encontram em trevas de desconhecimento. Porque trevas na Bíblia, conforme eu falei, é ausência de conhecimento. Abençoados, e quais são as características de quem está em treva? Vamos ver? Olha, abençoados, por exemplo, são aqueles que leem um texto, leem o contexto da palavra e mesmo assim a palavra da graça não entra na sua mente. Isso é uma característica de quem anda em trevas. Vivem em obras de justiça, obras para se ter comunhão com Deus. Isso é andar em trevas. Então, a característica maior de quem anda em trevas, a ausência do conhecimento, é andar por carne. Abençoados, até o conhecimento errado que eles do sistema têm sobre trevas, né, sobre as trevas, é trevas. Porque eles acham que trevas é estar com o diabo, é andar com o diabo. Quando o irmão falta o culto, diz que ele está em trevas. Quando ele não dizima mais, se diz que ele está em trevas. Quando não ceia, quando desobedece o seu líder religioso, esse irmão, todos julgam que estão em trevas. E dizer que isso é trevas, é andar em trevas. Então Paulo, no contexto que eu li aqui do texto, dizia que para aquele povo, dizendo assim: olha, o Senhor virá como um ladrão na noite. E vocês não estão em trevas. Vocês não são da noite, vocês são do dia. Porque a nós o Senhor avisou que veio, mas para muitos ainda não avisou, porque estão em trevas de desconhecimento. E quem é do dia é salvo, abençoados. E aquele que não conhece nem o que é trevas, está em trevas também. Vamos ler um texto em Colossenses,
que aponta mais uma vez que aquele povo que viveu nessa época foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Hoje, abençoado, nós não fomos transportados das trevas. Hoje, nós já nascemos no reino da luz. Anteriormente, quando nós estávamos também lá na religião, servindo aos deuses pagãos do sistema religioso, da falsa igreja, estávamos em trevas. Mas não éramos das trevas. Vocês estão entendendo? Vamos ler para que vocês tenham uma ideia melhor disso que eu estou falando. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado. Então, quando nós ouvimos o Evangelho da Graça, nós entendemos o seu contexto. Então, isso significa que chegou a luz até nós. Existe, abençoados, uma grande diferença de estar no reino e saber que se está no reino de Deus. Porque, na realidade, todos estamos no reino do Filho do seu amor. Tanto os salvos como os condenados. Porém, quando não se sabe que está no reino, vives em trevas. Enquanto aquele que sabe que está no reino como nós, toma posse e vive na luz. Aquele que não sabe disso não pode tomar posse por causa das trevas do desconhecimento. Porque eles se relacionam com Deus como se houvessem uma lei que o pudesse separar. É como se houvesse uma lei que o pudesse separar. Como se houvesse pecado que pudesse separar. Como se houvesse um ser espiritual inventado pelo Senhor das trevas do sistema religioso, que são os líderes, né? Então, essas pessoas, elas na realidade, elas estão em trevas. Porque elas vivem e tentam se conectar com Deus pelas coisas erradas. E não tem esse relacionamento em luz com o Pai porque não são da luz. Porque pensam que isso tudo, o diabo, o pecado e a lei de Moisés ainda está de pé. Olha, abençoado, nós que estamos no reino de Deus e sabemos disso, tomamos posse. E a nossa vida hoje é de forte impacto para todos. Vocês sabiam disso? Muitas vezes, olha, nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. Porque senão podemos arrumar confusão. É sério que eu estou falando. Porque eles que estão nas trevas, afinal estão nas trevas e não nos entendem. A nossa vida hoje é um escândalo para eles. Vejam o que eles escrevem nos comentários deste canal. Tudo por falta de conhecimento. Tem uma abençoada aí no canal que ela sempre coloca assim nos comentários dos antes, né? Dos contra. Ela sempre coloca assim: olha, o que você escreveu te mostra o tamanho da sua condenação. É a abençoada Elda Lago. Queria mandar um abraço para você. Então, outro dia mesmo eu estava conversando com um abençoado. Eu disse que esse povo que está em trevas é capaz de matar uma pessoa que contraria a sua crença. Você sabia disso? Porque a crença de quem está em trevas não é na Bíblia. Porque se fosse baseado na Bíblia somente, eles já estariam na luz há muito tempo. Eles estão baseados na carne. Eles estão baseados no diabo carne, na religião diabo, nos líderes diabo. E são capazes de tudo. Eles estão com a carne ativada. Por isso que nós devemos tomar o máximo de cuidado possível. Enquanto que nós que estamos com todas as luzes acesas, no nosso intelecto humano, né, nós estamos na luz, no nosso intelecto espiritual está na luz, nós estamos igual a carro novo, tudo funciona em nós. Se aperta a luz funciona. Enquanto que aquele que está em trevas está em um carro velho e todo apagado. Você já viram um carro velho e todo apagado em uma estrada? Não é perigoso? É abençoado, é isso aí que é onde eu quero chegar. Mas só que nós temos também uma carne igualzinha a deles, aqueles que estão em trevas. E esse é o corte que você precisa saber. Nós temos um corpo de carne viciado nas coisas erradas e temos uma alma que é apaixonado pelas coisas desta vida. E estas duas essências são fortes. Porém, ainda que sejam fortes e que se manifeste em muitos momentos da nossa vida, a nossa verdadeira essência de quem somos, que é a espiritual, nos salva a todo momento.
Veja em Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo aqui, depois de uma intensa luta contra a carne, ele chega a uma conclusão. E é o mesmo que Paulo dissesse assim, olha, não tem jeito, essa carne nunca se converterá, não adianta. Agora, da mesma maneira que essa carne tem uma lei, e a lei é a lei do engano, da mesma maneira, o espírito que nós somos também traz uma lei. Vamos ver Paulo falando sobre isso? Romanos 7, capítulo 24. E diz assim, olha, homem infeliz que sou. Ou seja, não tem jeito, a carne não se submete. Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Aqui, abençoados, Paulo está falando para a gente que nada pode nos livrar deste corpo de morte, a não ser a primeira morte, a morte do corpo de carne. Agora vamos passar ao verso 25, e diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus. Como se serve a lei de Deus, Paulo? Com entendimento. Mas com a carne, a lei do pecado. E isso aqui, abençoados, também se chama salvação, tá? Saber que com a carne só se serve a lei do pecado, e esta está entranhado na carne, é papo para quem está salvo. Porque quem está em condenação em trevas de desconhecimento, não sabe disso. Você saber que com a carne você só pode servir a lei do pecado, isso aí é salvação. Anota isso aí, queridos. Agora, abençoados, eu vou falar de uma coisa bastante interessante. Se você está em luz e não sabe disto, onde você está metido, poderá ter problemas na tua vida. Porque o Adão, a nossa carne, é bastante forte nesta vida, abençoado. Olha, nunca se esqueçam disso. Estamos em luz, somos da luz, porém estamos com nossas dependências no mundo físico, no mundo adâmico. Ou seja, aqui na terra se vive pelo que se planta. Não se esqueça disso, abençoado. Isso é salvação. Isso é papo para aqueles que estão na luz. Se você deliberar a errar na sua vida, colherá. E saber disto é não estar em trevas. Está ouvindo? Porque, abençoado, quem está em trevas ficou retido lá atrás. Não teve acesso ao que nós estamos tendo. Ficou lá no diabo, no pastor, na denominação. Eles estão lá há alguns anos-luz de distância de nós. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Está aí, abençoados. Agora tem o próximo verso, e tem um entendimento aqui interessante. Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz: porque o que semeia na sua carne... Queridos, quantos semeiam na carne? Todos que têm corpo de carne. Tanto aqueles que estão na luz, na salvação, quanto aquele que está em trevas de desconhecimento. Então, o problema não é semear na carne. Porque ainda que seja coisas boas, a carne perece. Presta atenção. Por exemplo, uma pessoa que junta riquezas neste mundo, sendo que quando ele morrer, não vai levar nada com ele. Não é verdade? Vai ficar tudo aí. Não é que você não possa juntar riquezas neste mundo, mas o seu coração não deve estar nisto. Você deve sim desejar o melhor desta terra e lutar por isso. Porém, não te deves tornar-se escravo destas coisas. Porque isso, de uma maneira ou outra, é corruptível. Por quê? Porque perece. Então, na carne semeiam tanto aqueles que estão na luz, quanto aqueles que estão em trevas. A diferença é que nós sabemos aquilo que colhemos. Pegou o corte? Continuando o versículo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, olha aí. E semear no Espírito, abençoado, somente quem é que está na luz. Os salvos na mente. Porque os condenados não podem semear no Espírito. Do Espírito ceifará a vida eterna. Então você pode me fazer uma pergunta assim, mas André,
Aqueles que estão em trevas não ceifará a vida eterna? Ceifarão, porém não tiveram os seus entendimentos esclarecidos, viveram uma vida inteira de escravidão. Sabe o que é mais gostoso em graça, de viver em graça, abençoados? E quem não está na graça, quem está em desconhecimento, quem está em trevas, não tem esse privilégio. Sabe o que é? É de acordar toda manhã e dizer assim: eu vou viver o melhor dia da minha vida. Quantas coisas lindas eu vou aprender hoje. Então, queridos, de manhã você falar isso é um privilégio para poucos. Você acha que aquela pessoa que vive em dúvidas se está salvo ou não, porque a salvação depende de obras de comportamento, obras de indulgências, como estar preso a um rol de membros. Você acha que eles têm paz? Vocês acham que aqueles que duvidam que irão viver uma vida eterna com Deus têm paz? Esse não é um privilegiado. Tu acha que alguém que anda com o diabo na mente 24 horas por dia, achando que é um ser espiritual, que está atazanando a mente dessas pessoas, você acha que essas pessoas têm paz? Claro que não. Tu acha que alguém que vê um Deus tão mau, que é capaz de jogar seu filho no lago do fogo, onde os vermes nunca morrem, esse sujeito nunca vai ter paz. Então, aqui você está conhecendo o que é andar em trevas, porque andar em trevas é sim andar com o diabo, a carne ativada. E isso é fogo que nunca se apaga e verme que nunca morre na cabeça das pessoas do sistema religioso. Por esta razão, todos os dias eu enalteço ao meu Deus por ter salvo a minha mente da corrupção deste mundo. Isso que é a diferença entre andar em trevas e andar na luz. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até o próximo vídeo.